Olá, que Jesus nos envolva agora e sempre. Hoje nós vamos falar do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7 e 8, que começa fazendo uma reflexão muito interessante. Quando Moisés estava conduzindo os judeus, ele estabeleceu uma lei que era olho por olho, dente por dente. Era importante para aquele momento, né? Para que o povo entendesse exatamente a que caminho seguir. Mas isso foi superado com a vinda de Jesus. Quando Jesus chega-nos, ele diz que a gente deveria dar a outra face. Ou seja, não pagar o mal com o mal. Uma reflexão que a gente deveria fazer nesse momento, o que será que nos traz maiores consequências? Ser ofendido ou ofender o outro? Muitas vezes nós achamos que é uma questão de honra, um duelo que, se assim a gente se colocar, nós já sairemos perdendo. Porque todos os espíritos tendem à perfeição, né? E Deus faculta para todos nós o meio para alcançá-lo. Então, se nós não entendermos que todas essas leis caminham de acordo com o nosso processo de evolução, nós sairemos perdendo. Porque Jesus nos deu essa paciência, abrigou em nosso coração a condição de entendermos que nem tudo nós podemos resolver nessa vida. Para isso, a maior lei de justiça estabelecida por Deus é a reencarnação. Não é? Quanto mais nós nos apegamos aos valores terrenos, mais a gente se sentirá ofendido pelos próprios valores da terra. E o que Jesus quer nos conduzir é para outras paragens. Mostrar que nós teremos outros meios de pensarmos sobre esse assunto. A reencarnação estabelece a ordem em torno da gente. A nossa estrada se ilumina e revela uma finalidade última, que é saber quem somos e para onde vamos. Compreender essa lei de justiça do Pai Criador é nos colocarmos dentro das leis divinas. É sabermos que para cada atitude que nós tomamos, sempre tem consequências. E não falamos nem sempre de consequências terrenas, né? Falamos dos nossos atrasos, da nossa caminhada espiritual, do nosso processo de evolução. É preciso entender que o tempo que Deus estabelece para nós é o suficiente para que possamos progredir, caminhar na estrada da luz. E se Jesus dá uma demonstração como deu de uma ação tão sublime, porque vamos lembrar aquela passagem do Mestre Jesus, quando já está com aquela coroa de espinhos sentados e sendo debochado de todos aqueles que lá estavam presentes, e dizem para Jesus: você não é o rei dos judeus? Por que você não faz alguma coisa agora e se salva? O que coube a Jesus naquele momento foi silenciar-se. Um silêncio que dificilmente a gente pode entender. Por que Jesus não fez nada naquele momento? Por que ele não agiu e poderia fazê-lo e se libertasse de forma prática e perene? Mas se Jesus tomasse uma atitude que não fosse aquele silêncio, nós estaríamos discutindo coisas que não caberiam no nosso processo de evolução. Jesus estaria arrastando toda a humanidade para um buraco sem fim. E Jesus compreendia isso. Por isso, Jesus silenciou-se. Nada disse. Horas, pensem nesse momento na injustiça, na incompreensão, né? Na não aceitação deste acontecimento. O que nós faríamos naquele momento se fosse conosco? Com certeza nós agiríamos com os valores que nós temos aqui hoje, né? Com aquilo que somos, com aquilo que aprendemos. E se outros dependessem desse exemplo, nós estaríamos cometendo um erro gravíssimo. Não é verdade? Mas coube ao Mestre, ao governador planetário, a mostrar a cada um de nós
que nós temos outras maneiras de agir no nosso dia a dia. É importante que nós possamos entender que cada ação do mal que acaba nos atingindo, que nós não devemos pagar com o mal. Esta ação deve ser sublime, coberta de luz e sabedoria. Foi o que Jesus deixou para que nós pensássemos. Moisés agiu com toda a razão para aquele povo daquela época. Se fazia necessário aquele momento. Mas hoje, com os esclarecimentos que Jesus nos dera, já não temos mais que pensar assim. Como, por exemplo, na época do duelo, que era uma questão de honra. O orgulho, o egoísmo, a vaidade nos leva por esse caminho. E o que Jesus quer nos alertar é que existem sentimentos muito mais sublimes. O que nos rebaixa é o orgulho. O que nos coloca numa condição inferior é a vaidade. Então nós precisamos entender que o nosso caminho tem que estar iluminado. Se nós entendermos e abraçarmos, por exemplo, o processo da reencarnação, nós vamos ver que essa lei de justiça vai nos proporcionar muito tempo para que possamos progredir rapidamente, para que possamos ter atitudes sadias, de consenso com o Evangelho, para que quando nós entrarmos na nossa casa, no nosso lar, com os nossos familiares, os nossos exemplos sejam embasados naquela atitude proativa, naquela que tem significação para todos nós, naquela que possa nos dar razão, mas razão espiritual. Isto sim. Então, a figura de Jesus nesta passagem, ela é sublime, é magnânima, para que possamos entender o nosso dia a dia. Nenhum de nós seria condenado para sempre se agíssemos de outra maneira, que não fosse aquela condizente com Jesus. Porque Deus nos dá outras oportunidades em outros momentos. Nós não conseguimos evoluir em uma só reencarnação. Por isto, esta é a maior lei de caridade, o maior gesto de amor que Jesus fizera por nós. Vamos então pensar nas nossas ações, nas consequências dela, para que possamos andar em passos firmes, fortes e iluminados em direção aos braços do Mestre Jesus. Uma boa semana para todos e que Jesus nos envolva agora e sempre. Até mais tarde.